Olá, está no ar o TVL Comunidade, aqui pela TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também você que está ligado aqui no Comunidade na internet, no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. A gente vai falar hoje, no programa dessa semana, sobre alimentação no inverno, daqui a pouquinho no segundo bloco, mas nessa primeira parte do Comunidade o assunto vai ser orçamento público, que tem nos últimos meses aí gerado muita discussão, principalmente por causa do processo de impeachment que a presidente afastada agora Dilma Rousseff está sofrendo lá em Brasília. Nosso convidado é o professor da FURB, contador público, o Jefferson Fernando Grande. Professor, muito obrigado pela sua participação, tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço, cumprimento os telespectadores, e é um prazer poder estar aqui participando desse programa. É um assunto técnico, mas que nos últimos tempos está todo mundo falando, que é a questão de orçamento, pedalada fiscal, créditos suplementares e por aí vai, professor? Sim, exatamente. É um assunto bastante técnico, é um assunto que normalmente o cidadão comum acaba não debatendo, acaba não conversando muito no dia a dia, até se atentando a esse assunto, mas especialmente desde o início do ano passado, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, onde se começou a falar sobre ajuste fiscal, cortes de gastos do governo, aumento de tributos, e especialmente nesse período agora que a gente passou por esse processo de impedimento, esse assunto veio à tona, a gente vê nos jornais e acaba afetando também a vida da população em geral, e espero a gente poder hoje trazer alguns esclarecimentos sobre o tema. Então, aí tem ajuste fiscal, tem a questão da crise, arrecadação, tudo isso tem a ver com o orçamento. Sim, a gente fazendo assim um comparativo bem simples, a gente pode comparar toda essa situação e esse assunto de orçamento público com o orçamento nosso, caseiro, o orçamento de uma família, por exemplo. Então, existe uma regra básica, você tem que gastar menos do que arrecada. Se você tem uma família onde o pai e a mãe juntos, por exemplo, ganham R$3.000, você presume que aluguel, combustível, gastos de manutenção da casa, colégio para as crianças, assim por diante, teriam que dar no máximo R$3.000, até de preferência tendo uma sobra para alguma eventualidade. A partir do momento que você gastar mais do que você arrecada, talvez no primeiro mês, no segundo mês, você ainda vai conseguir trabalhar, às vezes com alguma poupança que você tem, com algum recurso que você tem guardado. Mas vai chegar uma hora que esse orçamento de fato vai estourar, você vai começar a atrasar suas contas, de repente você no primeiro momento não vai pagar o aluguel, depois você não vai pagar mais a vanda que leva as crianças para o colégio, e isso vai começar a trazer alguns problemas para a tua família. Você vai de repente ficar com o teu nome sujo, digamos assim, na praça, e o próprio relacionamento familiar pode acabar sendo afetado. Fazendo esse comparativo assim, de uma forma bem simples, é basicamente isso que acontece e que vem acontecendo com o Brasil, especialmente nesses últimos 2 anos. À medida que o setor público começa a arrecadar mais do que arrecada, ele começa a atrasar pagamentos. Gastar mais do que arrecada. Isso, perdão, gastar mais do que arrecada, você começa a ter alguns problemas. Nós temos, por exemplo, estados hoje no Brasil que já vem atrasando o pagamento do funcionalismo público, parcelando. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está com problema de atraso até do pagamento dos aposentados. Então, começa a se gerar uma série de situações que, assim, o impacto que isso traz mais diretamente na economia, você começa a perder a confiança naquele estado, ou, olhando até o país, no modo geral, no próprio país, à medida que ele começa a não honrar com os seus compromissos. E todas essas questões que parece que estão lá no mundo distante, assim, que não tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o passar do tempo começam sim a afetar, seja nos preços, seja nas empresas que param de investir, que param de contratar, e às vezes aquele cidadão lá de uma classe até mais humilde, que às vezes nem tem noção de todos esses assuntos, acaba sendo afetado, no emprego que é perdido e assim por diante. Professor, para que a população entenda, como é que funciona exatamente então o orçamento público? Quem é que monta, quem é que cuida disso? Então, o orçamento público no Brasil, ele basicamente consiste em 3 grandes leis. A primeira delas é o Plano Plurianual, que a gente chama de PPA, depois vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e por fim a Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de LOA. O Plano Plurianual, ele é na verdade mais um planejamento estratégico, tanto que é um planejamento que envolve 4 anos, não apenas 1 ano. Então, normalmente, quando
vamos pegar aqui o exemplo de uma cidade. Então, por exemplo, quando o prefeito assume o seu mandato, ele já tem um planejamento ali do mandato anterior que vai ainda durar todo o primeiro ano de mandato. Nesse primeiro ano, justamente, o prefeito tem esse tempo para fazer o seu planejamento, que não é um planejamento para o seu mandato, mas sim para os próximos 4 anos do município. Então, ali ele vai prever os seus programas de governo, né? Aquilo que normalmente a gente ouve no período eleitoral, nas campanhas eleitorais, né? Quando se fala muito em programa de governo, o que se pretende fazer. Então, nesse período de um ano, o prefeito consegue se organizar e colocar isso em termos realmente de valores, do que ele pretende executar a nível de despesa, de investimento, que o município vai realizar naqueles próximos 4 anos. O prefeito faz esse projeto e encaminha para o legislativo, né? No caso aqui do município, então, se encaminha um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, né? Considerando que o legislativo tem essa função de legislar e também de fiscalizar o executivo, né? E o legislativo como representantes do povo, então são chamados a participar desse processo, de discutir o que será feito, como que serão gastos os recursos para os próximos 4 anos. Então isso é uma coisa mais, eu até brinco quando a gente explica isso na aula, que é como se eu fosse projetar o que eu vou fazer nos próximos 4 anos. Então eu projeto que eu vou fazer uma faculdade, que eu vou de repente casar, que eu vou fazer uma viagem, que eu vou trocar de carro, mas isso eu estou colocando a longo prazo. Num segundo momento vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Essa lei ela já é anual. Então o que ela faz? Eu vou lá naquele projeto que eu tenho para 4 anos e coloco o que é prioridade para aquele ano em que eu estou. Então eu projetei que eu vou viajar, que eu vou fazer uma faculdade, que eu vou trocar de carro, que eu vou casar. Bom, mas para esse ano, né, ou para o próximo ano no caso, qual que é a minha prioridade? Ah não, para o próximo ano a minha prioridade é, por exemplo, começar a faculdade e trocar de carro. Então surge mais uma lei, novamente o Executivo faz essa lei, encaminha o projeto para o Legislativo e o Legislativo novamente é chamado a participar do processo e realmente definir, acatar aquelas prioridades que o Poder Executivo determinou. Sai uma nova lei, então, que é a LDO. Bom, eu já projetei os próximos 4 anos, eu já escolhi o que é prioridade para o próximo ano, agora chegou a hora de colocar isso em termos realmente de orçamento, que é basicamente como se a gente estivesse lá em casa fazendo uma planilha, dizendo, ó, no próximo ano eu vou arrecadar tanto de salário e vou gastar tanto com a manutenção da casa. Então eu coloco isso em valores. Aí surge uma terceira lei, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Novamente, o Executivo faz o projeto, encaminha para o Legislativo então vai discutir as receitas, as despesas e sai, como o próprio nome já diz, realmente é um orçamento. Então eu vou ter de um lado as receitas, o que o município pretende arrecadar para aquele próximo ano e as despesas que é onde o município vai fazer o gasto. Bom, e por que tudo isso, né, que é tão técnico, né, que é difícil as pessoas entenderem muitas vezes, está se tornando tão popular, né? A gente viu aí nos últimos meses, quando começou lá o processo de impeachment, a discussão da pedalada fiscal, né, agora o déficit também, que são os rombos nas contas públicas, né? E isso está atraindo a atenção do público, né, professor? Sim, porque a gente não pode esquecer, primeiro, a gente participa do orçamento de que forma? Basicamente, a grande receita que o setor público tem são os tributos. É bom lembrar que o setor público é diferente de uma empresa. A empresa, basicamente, ela produz alguma coisa, seja um produto ou um serviço, e procura meios de oferecer esse produto ou de prestar um serviço e ela gera a sua própria receita, digamos assim. O Estado, basicamente, ele não é um ente produtor, né? O Estado é mais um prestador de serviços públicos. Então, ele acaba dependendo, digamos assim, dos outros para poder ter recursos, da onde ele acaba cobrando tributos. Então, a gente já participa do orçamento nesse primeiro momento, porque quem paga tributo basicamente somos nós cidadãos, né? Quando você você vai numa loja, compra um produto, quando você vai num restaurante, você almoça, quando você vai comprar uma blusa, né? Agora que está frio, por exemplo, você tem uma série de tributos que compõem o preço daquele produto. Haja vista que quando, por exemplo, teve isenção de IPI para carros, o cidadão conseguiu ver bem isso na prática, quer dizer, o governo diminuiu o IPI dos carros, o preço do carro foi lá embaixo. E muita gente teve condições até de trocar de carro em função disso. Então a gente participa, no primeiro momento, desse modo. Sim. Segundo, as despesas que o Estado faz, grande parte delas são despesas para atender interesses nossos, né? Então, quando o Estado paga, por exemplo, um professor numa escola pública, ele está oferecendo um serviço de educação para os nossos filhos. Quando o Estado mantém um hospital público, por exemplo, né? Investe no SUS, então é a saúde pública, está sendo gasto com saúde pública, que é um gasto
é um serviço que também interessa a maior parte da população. Quando o Estado, por exemplo, discute o salário mínimo, né? O salário mínimo tem a ver com uma série de despesas da União, por exemplo. Então, o salário mínimo ele vai interferir no valor da aposentadoria, no valor de benefícios sociais. Então, as despesas do Estado em si, basicamente quase todas, afetam a nós diretamente. Então, eu sempre comento que muitas vezes a gente acha que a discussão lá do salário mínimo não tem muito a ver com a gente, com o cidadão. Com aquele percentual que vai aumentar, isso, por exemplo, no salário mínimo. Exatamente. Então, isso impacta diretamente nas contas. Diretamente. Todas essas discussões de orçamento, quanto que vão, por exemplo, quanto que vai aumentar o salário mínimo, quanto vai ser o orçamento, por exemplo, do governo federal para o próximo ano, tudo isso, por exemplo, pode interferir lá no preço do pãozinho, né? Então, são questões que às vezes o cidadão não se atenta muito, mas que interessam diretamente a ele também. Bom, professor, vamos explicar um pouquinho mais, só para a gente já encaminhando aqui o final da nossa conversa, quase, questão de educação, saúde, quanto que o governo, no caso, aí pegando a esfera talvez federal, municipal, estadual, mas explicando resumidamente, quanto que ele tem que investir desse orçamento, do quanto que arrecada do imposto, investir e retornar para a população Isso, essa é uma questão importante, porque é o seguinte, a maior parte hoje da arrecadação tributária no Brasil fica com o governo federal. Ela é feita e fica boa parte dela com o governo federal. E depois ela repassa parte desses recursos para os estados e para os municípios. No entanto, por exemplo, as duas grandes áreas, né, que são educação e saúde, basicamente quem atende diretamente o cidadão, quem tem que arcar com essas despesas, são os estados e são os municípios. Então, para você ter uma ideia, a educação, por exemplo, a União ela é responsável direta só pela educação superior, pelo ensino superior, onde a gente tem, por exemplo, as universidades federais. Mas a educação básica, ensino médio, educação infantil, é repartida essa responsabilidade entre estados e municípios. Então, por exemplo, você não vê escolas de educação básica, por exemplo, federais. Você vai ver escolas ou estaduais ou municipais. Então, além disso, ocorre que os estados e os municípios têm essa obrigatoriedade mínima de investir em educação. No caso, são 25% que devem ser investidos, tanto pelo estado quanto pelos municípios, em educação básica, né? Então, 25% do que é arrecadado com impostos, os estados e os municípios são, obrigatoriamente, eles devem investir em educação. E esses percentuais, até o presidente interino, agora Michel Temer, quando assumiu, chegou a comentar em rever esses percentuais, porque inclusive tem muitos estados, ou principalmente municípios, que perante toda essa crise que nós tivemos nos últimos períodos, não vem conseguindo investir esse percentual mínimo. Saúde da mesma forma, né? Então, apesar do SUS ser um programa federal, mas quem acaba executando a maior parte das ações do SUS diretamente com o cidadão também são os estados e principalmente os municípios, né? Então, por exemplo, quando o cidadão vai num posto de saúde, ele está sendo atendido pelo SUS. Mas a manutenção daquele posto de saúde, as pessoas que ali trabalham são servidores municipais. É o município que tem que arcar com o posto de saúde, não é o governo federal, por exemplo. E o município, então, tem que investir no mínimo 15% do que arrecada em impostos com saúde. Então, é uma responsabilidade que acaba onerando, digamos assim, né, os estados e os municípios. E hoje o maior gasto dos governos em relação ao seu orçamento é com a máquina, com o funcionalismo público, professor? Sim. Para você ter uma noção, eu fiz até um estudo recente sobre o que os municípios aqui da nossa região, do Médio Vale, estou orientando, na verdade, um trabalho de conclusão de curso de uma aluna. A gente fez um estudo o que os municípios, como eles gastaram, como foi a composição das suas despesas nos últimos 5 anos. E a gente viu assim que na casa de 85% dos gastos, considerando todos, são 14 municípios aqui da região, ficam em despesas correntes, certo? O que são despesas correntes? É manutenção, seja pagamento do funcionalismo, seja pagamento de manutenção, por exemplo, de escolas, manutenção de postos de saúde, né? Energia elétrica, aluguéis, ou seja, e cerca de 10% a 15% é o que sobra para investimento. O que é investimento? É você construir uma escola nova, é você asfaltar uma rua, é você reformar um hospital, construir um novo posto de saúde, fazer uma nova creche, né? Então, a gente sabe que a manutenção, ela é importante também, né? Mas o ideal é que os municípios tivessem mais condições de investir, de melhorar o seu serviço público e não apenas manter, né?
Só para fechar, professor Jefferson Fernando Grande, que é contador público, professor da FURB também, essa questão do processo de impeachment, né? Essa mudança ali no orçamento que foi feito, o que estão chamando de pedalada fiscal, sim, isso vai dar alguma coisa? Isso realmente não pode? E aí tem muita gente que questiona que outros governos também já fizeram o mesmo procedimento, né, professor? Então, é um tema bastante assim, técnico, apesar de estar agora, né, no dia a dia do noticiário, das pessoas, e é um tema bastante controverso também, né? Basicamente, o processo ele se fundamenta seriam duas práticas ilegais. A primeira que é aquilo que se chama de pedaladas fiscais, né? O que é? O governo federal paga alguns benefícios sociais, como Bolsa Família, seguro-desemprego, PIS, né? Abono do PIS, etc. E ele faz isso por meio de bancos estatais, principalmente a Caixa Econômica. Então, o governo faz um contrato com o banco, apesar do banco ser, né, pertencer ao próprio governo, mas é uma entidade separada. O governo existe um contrato para que o banco faça esse pagamento desses benefícios. Só que o que acontece? O banco paga, depois o governo repõe esse dinheiro para o banco. Só que o que aconteceu? Em outros governos já se tinha a prática de eventualmente atrasar esses pagamentos para os bancos quando o governo não tinha dinheiro necessário para isso. Mas acontecia o atraso, depois o governo, alguns dias, algum período depois, pagava. E eram valores menores. Isso aconteceu mais fortemente no governo Dilma Rousseff. E, digamos assim, os defensores do impeachment alegam o seguinte, que os valores comparados ao que o Fernando Henrique tinha feito, ao que o próprio Lula tinha feito, eram muito maiores, né? Então, por exemplo, as tais pedaladas ficaram aí na casa de bilhões, enquanto que as pedaladas ali do Fernando Henrique, do Lula, ficavam na casa dos milhões, né? E também que esse atraso teria sido atrasado muito mais tempo do que se atrasava no período do Fernando Henrique e do Lula. Quem defende que a presidente continue, né, que não tenha cometido esses crimes, alega justamente isso, que os outros presidentes já fizeram, então não é porque ela fez agora, por que não foi feito o processo de impeachment dos outros. Enfim, existem discussões aí nos dois sentidos. Se a gente olhar a lei friamente, é uma prática que pode ser considerada ilegal, né? E o segundo ponto, seria a questão dos supostos créditos adicionais. O que é um crédito adicional até para o cidadão entender? Como eu falei, há um orçamento inicial que passa pela Câmara, né, lá no caso do Congresso Nacional, aqui seria pela Câmara dos Vereadores, que aprova, né, que diz o seguinte, olha, o município vai arrecadar tanto e vai gastar tanto. Durante o ano, se for necessário você gastar mais do que estava previsto, você precisa editar um decreto, no caso o Poder Executivo, e esse decreto tem que ter uma nova autorização do Poder Legislativo. É uma questão de lógica, se o Legislativo teve que aprovar o orçamento inicial, é coerente que ele aprove também durante o ano mudanças nesse orçamento. Só que existem limites que o próprio Legislativo, lá no início do processo, ele dá para o Executivo, para que o Executivo não precise toda hora, que precisar às vezes fazer uma alteração pequena no orçamento, precise consultar novamente o Legislativo. Então se dá alguns limites. Olha, é como se a esposa e os filhos falassem para o pai o seguinte, ó, nosso orçamento para esse ano é tanto, mas se você durante o ano precisar gastar um pouquinho mais, até 10% do orçamento, você gasta sem precisar consultar a casa toda. Seria mais ou menos isso. Então o foco do processo me parece, são 6 decretos que foram assinados pela presidente, que mexeram no orçamento ali na casa de 95 bilhões de reais. E esses decretos foram feitos sem autorização prévia do Poder Legislativo, do Congresso. No entanto, o governo se defende dizendo que essas despesas que foram autorizadas, né, que foram criadas pelo Poder Executivo sem autorização, não teriam, ao final do ano, afetado no resultado orçamentário do governo. Então, foi mais ou menos o seguinte, olha, nós criamos novas despesas, mas no final do ano isso não prejudicou o nosso resultado. O Congresso, por sua vez, os defensores do impeachment, né, alegam que não, que o governo não conseguiu fechar o seu orçamento no final do ano, em grande parte também por causa dessas despesas que foram criadas. Tá bom, só rapidinho, agora sim para encerrar, sim, aproveitando que o senhor tem uma larga experiência. É um assunto técnico, a gente acaba se alongando um pouco. Mas né? É importante explicar para a comunidade.
os municípios, né, que vivem Sim. aí também apertos nas contas, vão ter dificuldades para ter a aprovação das suas contas aí com o Tribunal de Contas, enfim, do Estado, porque todo ano, enfim, as administrações precisam ter as contas aprovadas, né, professor? Sim, exatamente. E aí, como é que fica com essa crise toda, a arrecadação diminuindo, os gastos aumentando? É bom ressaltar que os municípios, como eu falei antes, a maior parte da arrecadação tributária fica com a União. Os municípios, eles vivem grandemente de transferências. Então, o que é uma transferência? Por exemplo, o governo federal arrecada o IPI. Você vai lá, compra uma geladeira, na compra dessa geladeira tem IPI. Esse IPI é arrecadado pelo governo federal. Depois, uma parcela desse IPI, o governo repassa para os municípios. O ICMS é a mesma coisa. Então, você compra uma mercadoria, você olha na nota fiscal, no cupom fiscal tem um valor de ICMS ali. Esse ICMS, que a gente até acaba pagando sem ver, ele vai para o governo estadual. Depois, o Estado reparte uma parcela disso com os municípios. Então, o município, pouquíssima parte da arrecadação é ele mesmo que produz, é ele que arrecada, é ele que consegue esses recursos. Ele depende muito de transferência. Diminui a arrecadação federal e estadual, o município, até sem querer, acaba sendo afetado. Então, já existe uma estimativa que boa parte dos municípios catarinenses esse ano não vão conseguir alcançar um bom resultado orçamentário, né? E muitas vezes até não conseguindo arrecadar mais do que vão gastar. Então, muitos municípios vão acabar, digamos assim, para o cidadão entender, acabar o ano no prejuízo. Vão ter que gastar mais do que de fato arrecadaram. No vermelho. Isso. Então, a Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, inclusive, já protocolou um pedido no Tribunal de Contas de que o Tribunal de Contas analise as contas dos municípios esse ano com um pouco mais de benevolência, digamos assim, com um pouco mais de cautela, né? Porque os municípios estão já desde o ano passado sendo afetados, aliás, nos últimos anos, e realmente se não houver uma alteração na legislação ou um tratamento diferenciado até com os municípios, praticamente daqui para frente vai ser difícil você aprovar as contas de algum prefeito, porque Sim. a situação realmente está complicada. Né? Professor, muito obrigado pela participação aqui no TVL Comunidade. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, professor Jefferson Fernando Grande, professor da FURB, contador público, veio falar sobre orçamento público para a gente. Intervalo, Comunidade volta já para falar de alimentação no inverno. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade e já vamos de imediato conversar com a nutricionista Nina Herman, que vai falar para a gente, depois da conversa que eu tive antes com o professor da FURB, né, e também contador público sobre orçamento, totalmente outro assunto agora, que é alimentação no inverno. Estamos aqui então com a Nina, nutricionista, tudo bem? Nina? Oi, tudo bem. Obrigado por você ter vindo aqui também no TVL Comunidade. Eu que agradeço. Porque é um assunto que interessa muito o pessoal de casa, que é a questão da comida agora, de como se alimentar bem no inverno, né? Quais são as principais dicas, enfim, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter? Então, no inverno, o pessoal tende, é fisiológico, né? Então, é normal que a gente tenha mais fome, né? Então, o pessoal tende a procurar comidas mais gordurosas, de um aporte calórico maior, né? O interessante é sempre continuar com a atividade física, né? Normal, que nem a gente faz ao longo do ano, né? Que nesse período também a gente tende a cair ali a prática de atividade física. Sim. E também continuar com os seus hábitos alimentares normais, né? Não achar que porque é inverno a gente pode exagerar um pouco mais, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, então, tem que continuar. Então, no inverno engorda mais por quê? Porque come mais ou porque não faz atividade física? É o conjunto dos dois. Os dois. É o conjunto, né? Então, as pessoas tendem a parar de se alimentar bem e tendem a parar de se exercitar, justamente pelo desconforto do frio, né? Por que a gente sente mais fome, então, no inverno? Porque não queima tanta caloria? Porque a gente tende a queimar mais caloria para aquecer o corpo. Então, ok, a gente pode, às vezes, ter um pouquinho maior consumo, né? Só não sair, só não comer besteira, né? Mas a gente pode ter o maior consumo desses alimentos saudáveis, né? Mas o nosso corpo, ele acaba tendo que queimar mais caloria para justamente manter a temperatura do corpo quente, né? Muito bem. E que alimentos que devem ser evitados, assim, no inverno? Tem algum ou pode comer de tudo? Claro que sempre dentro do limite, né? Com equilíbrio, a gente pode, sim, comer tudo, óbvio, né? Como sempre, a gente instrui a evitar
farináceos, evitar açúcar, né? Comer alimentos integrais, continuar aí comendo frutas e verduras, que também no inverno dá uma caída, mas com equilíbrio a gente pode sim comer de tudo. É engraçado, né? Como muda, né, a alimentação, né, do inverno para as outras estações, né? Eu acho que é com todo, claro que tem exceções, mas uma grande maioria acho que sim, né? Muda bastante, né? Sim, muda bastante. A gente procura coisas mais quentes, né? É um mecanismo do próprio corpo, né? Então, falar em quente, feijoada, né? Agora no inverno todo bomba, final de semana, todo final de semana tem uma feijoada ou outra, né? E aí, pode comer feijoada todo final de semana? Pode comer. O que a gente pode mudar um pouquinho é as escolhas, né? Na hora da feijoada. E também na hora do preparo a gente consegue preparar uma feijoada um pouco mais magra, né? Ali, então, na hora, se for uma feijoada fora de casa, né? Que às vezes não dá sempre para tu preparar tua alimentação, e agora tem essas feijoadas, né, promovidas no inverno. Então, o legal é escolher um tipo de carboidrato só, não pegar o arroz e a farinha, escolhe ou o arroz ou a farinha, né? Pegar uma carne, não precisa pegar as carnes que são embutidas, então pega uma costela, não talvez um bacon, né, que são os embutidos. Então, colocar ali a couve, um vinagrete, né, para aumentar esse aporte de nutrientes também, de vegetais e fibras. Né? Tem vários jeitinhos que dá pra gente fazer um prato bonito na feijoada também. Cuidar com os exageros também. Cuidar com os exageros, não pegar 3 pratos, né? Pode pegar um, tá bom, um bonito tá bom. Que uma feijoada, então, ela é muito calórica a feijoada? Ela engorda muito realmente? Depende das escolhas, né? Depende. O que às vezes depende do jeito que é temperado o feijão também e as carnes, né? Que na verdade é o mais gorduroso da feijoada em si. Bom, você falou que frutas, Nina, no verão as pessoas não consomem tanto, no inverno as pessoas não consomem tanto, diferente do verão, né? Diferente do verão. Quente, aí as pessoas comem mais frutas, então é bom comer no inverno? Faz bem? Claro, com certeza, com certeza. As frutas, elas são fonte de vitaminas e minerais, né? Então, a gente não pode ter essa caída aí no inverno, não. Tem que continuar consumindo. Que tipos de alimentos, Nina, que fazem realmente muito bem no inverno, né? Que vão, às vezes, fazem um contraponto com aquilo de ruim que você acaba comendo? São os alimentos termogênicos, né? Que dá pra gente aí dar uma acelerada no metabolismo e acabar gastando um pouquinho mais de caloria, né? Então, a gente pode dar uma compensada ali. Então, o chá verde, o gengibre, a própria pimenta, né? Apostar nesses chás, chá de hibisco. São alimentos que, na verdade, eles aumentam o gasto calórico, aumentam o poder termogênico de uma refeição. Né? Então, para digerir, a gente já vai estar aumentando ali o gasto de calorias. Chás, então, são muito bem-vindos no inverno? Muito bem-vindos, né? E o pessoal no inverno também acaba consumindo menos água. Então, o chá que é quente, que dá um pouquinho mais de conforto, acaba facilitando esse aporte de líquidos, né, durante o dia. A gente ingere mais líquidos quando eles estão realmente quentes. É verdade, a água a gente toma bem pouco no inverno, pouco. Impressionante também. Bom, um fundi no inverno vai muito bem, né? Fundizinho. Um fundi no inverno é uma comida do inverno. Do inverno. Né? E aí, que dica que você dá para as pessoas, para os casais, para as famílias? Como o fundi, ele é uma coisa que é atípica, então tu não vai comer várias vezes no ano e também não vai comer todos os dias do inverno, né? Então, sim, dá para aproveitar um fundi, só que a gente fazendo ele da forma mais saudável possível. Então, tem esses prontos de mercado, né, que a gente compra, que já vem com vários conservantes, né? Ele é engrossado com farinhas e não é legal. Então, o que a gente pode fazer é realmente fazer esse fundi em casa, né? Com queijos, às vezes, mais coloniais, né? Queijos menos industrializados e quem sabe colocar ali para engrossar, ao invés de uma farinha, uma biomassa de banana verde ou uma farinha diferente, uma farinha de banana verde também a gente pode colocar, evitar o amido de milho, evitar o trigo, né? E a hora do pãozinho é que pega, né? Que o pãozinho é uma farinha, então a gente pode trocar ali por cortar cubos de legumes, o brócolis, a couve-flor, a cenoura, né? Acho que fica bem interessante. Tem a parte doce também, né? Tem o chocolate, a gente tem a parte boa que são as frutas, né? E o que a gente pode fazer também com o chocolate é pegar um chocolate 70% cacau e usar ele, que ele é não é que
o chocolate faz mal, mas esse é o mais saudável e ainda ele traz benefícios, né? O cacau nos traz benefícios. Legal. Nina, no inverno o pessoal consome muito vinho também, né? Muito. E aí o vinho, que recomendação você dá para as pessoas? Sempre consumir o vinho tinto seco, né? O vinho, ele tem um bioativo chamado resveratrol, ele é um poderoso antioxidante, né? E então, assim, para as mulheres de 150 ml, né? Isso dá uma taça por dia, né? E para os homens, 2 taças por dia, chega em torno ali de 300 ml, tá? Pode tomar vinho todo dia, não tem problema? Daí a gente tem que fazer ali um esquema, bolar ali para ao longo do dia também a gente não exceder essas calorias também, né? Por causa do não deixa de ser álcool, né? Então tem um aporte calórico maior também. Mas ele traz com certeza muitos benefícios o vinho para nossa saúde. Dizem que tomar uma taça de vinho antes de dormir toda noite faz bem ou até prolonga a vida. Isso é mito ou isso é verdade? Não, isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. Então, o vinho é um poderoso antioxidante. No inverno é um prolongamento de vida, então, para quem toma vinho. Com certeza. Ok. Sopas. Uma sopinha também vai bem no inverno, né? Sopa, então. Essa é uma ótima saída, né? Na verdade, para essa redução de consumo de verduras, né? E então a gente consegue ali colocar na sopa, combinar uma carne, uma verdura, podemos colocar até 3 tipos de verduras, né? E fazer ali uma combinação até com carboidrato, né? A dica sempre que eu dou para os meus pacientes é escolher um. Então, ou escolhe a batata, ou o arroz, ou dá para colocar um macarrãozinho de arroz também, né? Que é o bifum. Então, aí a gente coloca ali, faz um creme, né, de cenoura, brócolis, couve-flor, escolhe ali um frango, um peito de frango, ou uma carne. Agora tem o músculo também, que se usa muito para fazer sopa, né? Então, combinar vegetais, uma carne, né, uma proteína e também um carboidrato. Né? Nada de misturança também na sopa. Nada de misturança. Não é só porque é sopa, pode misturar tudo. Não, é o equilíbrio, né? Equilíbrio também, bacana. E alguma outra recomendação que faltou a gente falar aqui para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo sobre alimentação no inverno? Então, no inverno eu acho que a maior dica que a gente tem é que não é porque a gente chegou no inverno que a gente tem que se exceder ou, chegou o inverno, agora eu vou dar uma relaxada. Não, a gente tem que adaptar realmente a alimentação. Né? Então, continuar com a prática de exercício, continuar com os hábitos, porque depois que chega o verão, que está todo mundo querendo entrar em forma, fica muito mais difícil, né? Porque a gente já criou aqueles bons hábitos, aí eu volto de novo para a estaca zero para tentar voltar para aqueles hábitos de novo, né? Então, realmente, a gente precisa ter ali um equilíbrio durante o ano. Acontece no inverno de se ceder um pouco? Acontece. Só que a gente tem que ter certinho que a gente tem que voltar para a rotina normal, né? Então, um aporte legal de nutrientes, o exercício físico e bastante líquidos, né? Tá vendo, Eliezer? Não relaxa no inverno, viu? Senão engorda. E o pinhão, só para fechar, o pinhão pode comer uma vez por semana, porque o pinhãozinho também no inverno vai muito bem, Vai né? bem. Então, o pinhão, ele tem cerca de 20 calorias por pinhão, né? Então, ali não tem problema comer de 10 a 12, né? Pinhãozinho não tem problema, não tem problema, né? Só que o pinhão é um carboidrato também. Ele traz muitos benefícios, ele é riquíssimo em vitamina E, que é uma ótima vitamina para a pele, né? Só que ele é composto de amido, então, que é um carboidrato também. Então, nas quantidades certas, a gente pode sim consumir como um lanche ou no jantar, mas em quantidades moderadas, né? Mas podemos sim consumir todos os dias. De 10 a 12 pinhãozinho, então. Isso, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Tá bom, vamos ver se dá para segurar, né? Uhum. Nina, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado você. Nina Herman, nutricionista, veio conversar com a gente hoje aqui, dar algumas dicas para os nossos telespectadores sobre alimentação agora nessa época mais fria, né? O inverno que está aí, essa estação a mais gelada do ano. Se bem que o outono, aí, o finalzinho do outono foi muito gelado, né? Mas o inverno é a estação mais gelada, né? Mais fria do ano, e a alimentação a gente tem que cuidar, como em todas as outras estações, mas agora no inverno especialmente também. Comunidade fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui na TVL, o canal da comunidade. Até uma próxima. Tchau, tchau.